Mano do céu, esse anime passou de todos os limites. Você viu o que aquele cara fez com a Kiruko no final? Você entendeu por que ele tava fazendo aquilo? Putz, nossa cara, se você não entendeu, eu vou explicar pra vocês além do que os olhos podem ver, porque tem muitas coisas escondidas que vocês sequer notaram. Vamos comentar sobre mais esse episódio de Tengoku Taimakyo. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para falar do episódio mais polêmico do famoso capítulo 32 do mangá. Meus queridos, essa cena é nojenta, é ridícula, dá raiva, dá vontade de matar o cara, mas fiquem calmos, porque eu vou explicar algumas coisas que vocês vão começar a compreender o porquê o Robin, assim que viu a Kiruko, ele ficou mega assustado. E por que ele toma aquela atitude no final, além de ser um cara mega escroto. Por isso, sempre fique nesse vídeo até o final, eu vou comentar tudo aqui pra vocês, sem deixar que vocês saiam com nenhuma dúvida, beleza? Porque agora finalmente chegamos no caos, onde aquele orfanato, aquele internato foi totalmente destruído. Por isso, eu vou dividir aqui as minhas explicações em... Primeiro, vamos falar só sobre as crianças lá do orfanato e tudo o que aconteceu. Segundo, sobre a parte do Maru junto com a Kiruko e o Robin. Por que eu vou dividir? Porque o anime ele fica trocando direto de cena e isso vai fazer com que vocês se confundam. Para não nos perdermos, eu vou fazer dessa forma, tá bom? Por isso já vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like, que vai se inscrever aqui no seu canal e vai acompanhar todos os vídeos de Tengoku Taimakyo juntamente comigo. Talvez eu traga vídeos especiais do mangá explicando algumas coisas, mas eu vou deixar isso a cargo de vocês. Os comentários mais pedidos aí embaixo eu vou tentar fazer um vídeo, beleza? O que tiver mais like ou o comentário que tiver mais pedido assim. Primeiro vamos falar das crianças. Uma confusão que todo mundo vai ter nesse episódio é a Tóquio, porque a Tóquio não tinha cortado o cabelo no episódio passado e já tinha se encontrado com as outras crianças, o que nos dá a entender que ela estava tendo uma visão ou de um possível futuro ou algum tipo de premonição, e pelo menos o anime explicou melhor do que o mangá. A Tóquio, sim, se encontrou com todas as pessoas que estavam junto com ela, mas ela voltaria para ficar junto com as crianças depois. E é então que várias coisas surgem na mente da própria Tóquio, porque o teste de verdade vai começar. E isso pode ter envolvimento com quem? Isso, com a Mina, e isso é uma teoria porque nem o mangá explica, tá bom? Então a Mina pode ter mexido na cabeça das crianças, visto que a Hiruko principal, a primeira que surgiu e deu aqueles bebês para esse mundo, foi a própria Mina, e isso é teoria até no próprio mangá porque ainda não foi explicado, tá bom? Então sim, é uma teoria de fato, eu não tô falando uma coisa que eu sei ou que eu não sei. Por isso é bem capaz daquele robô ter sido desligado por conta própria, ou então o Dr. Sawatari e a Aoshima desligaram de propósito, porque eles ficaram assustados nesse episódio. Então dá a entender que não foram eles, mas sim que pode ter sido algo do próprio robô, porque tivemos uma invasão externa dentro da Academia Takahara. As crianças estavam lá todas bem de boa e tudo, só esperando a Tóquio voltar, e aí do nada as crianças começam a pressentir o perigo e falam: perigo, 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 perigo. Todo mundo fica sem entender absolutamente nada. E é então que a Tóquio, antes de se encontrar com seus amigos e até mesmo tendo cortado ali seu cabelo, fica mega assustada com o que está por vir, porque acontece uma grande destruição e começa a destruir todo o orfanato. Então sim, o orfanato foi atacado de forma externa, e o Dr. Sawatari ele chega até a pensar que talvez aquela seja a Lança do Paraíso. E para vocês entenderem sobre Lança do Paraíso, a gente vai ter que entrar lá naquela teoria da calamidade sobre se caiu um meteoro na Terra, ou se então foi uma guerra mundial, ou se então foi um desastre natural e por aí vai. Então uma dessas três escolhas está certa. E é então que em toda essa destruição nós percebemos que aquele Dr. Sawatari ele sofre um corte bem no rosto. E pelo que foi mostrado nesse episódio, o nome dele pode ser Sakota. E se é Sakota ou Sawatari, nós não sabemos o nome dele completo ainda.
ainda, mas já indicou que aquela cicatriz no Doutor Velhinho é dele mesmo. E ele estava ali cuidando das duas pessoas, enquanto a Aoshima chegou lá e fala que tá investigando tudo o que aconteceu. Os dois parecem bem assustados, então provavelmente eles não são os culpados daquilo ocorrer. Embora aquela conversa no episódio passado tenha deixado a gente bem curioso se não tem a mão desses dois no meio. E bom, ali os dois bebês estão divididos entre o original e o que é o possível clone ou o gêmeo. Já deu a entender isso daí só porque ele vai lá e anota uma bolinha no pé de uma das crianças. E Maru em japonês é círculo, por isso que o nome do Maru é Maru. Tá aí a resposta, tá? Porque ninguém vai pegar esse tipo de coisa. Então o que tá com a bolinha é o Maru, enquanto a outra criança é a outra criança. E bom, em meio a toda essa destruição, a Mimihime e o restante do pessoal ali, eles começam a olhar logo ao longe que teve ali uma abertura por meio dessa destruição. Abriu ali uma passagem para o mundo de fora, e já que eles nunca tinham visto o mundo de fora, a Mimihime, o Shiro, a Anzu e também o Taka resolvem ir direto para lá, ver se tá tudo bem, o que tem ali no lado de fora. É uma curiosidade das crianças, e com isso passando, eles vão lá para fora, vem o mundo, vem o céu todo bonito e tudo, e ficam se perguntando se aquilo ainda faz parte do teste, se tudo aquilo que eles estão vivendo faz parte de algum teste, até porque agora eles estão no lado de fora do lado de fora e tá tudo uma confusão, enquanto as outras crianças ficaram lá dentro, junto com o Kona e o pessoal que vai tentar encontrar a Tóquio e cuidar para que nada ocorra com ela. E bom, durante esse tempo todo também, a diretora voltou bem nesse dia para a Academia Takahara, e nós percebemos que, bom, ela sabe andar e ela sabe correr muito bem, tanto que ela correu em meio aos destroços e todo mundo ali fica meio surpreso com isso. Eu até mesmo também fiquei bem surpreso, porque esse tempo todo ela só estava fingindo, para mostrar pra gente que ela é uma crápula mesmo, que só pensa em si mesma. Porém, ela foi aparentemente soterrada ali pelas pedras que caíram logo acima dela, porque a destruição ali foi enorme. Só que, pelo que é dito por um dos caras da Academia Takahara, nos dá a entender que aquela destruição foi consequência de algo que pode ter vazado da Academia Takahara para fora do mundo. Descobriram que eles estavam quebrando tabus e resolveram atacar aquele local. Parece que foi um ataque bem coordenado. Então, graças a isso, eu imagino que teve algum outro país que resolveu invadir aquele orfanato, ou o próprio Japão, ou o pessoal ali dos militares, não sei, resolveram ali estraçalhar tudo. Resumindo, a hipótese mais capaz de ter acontecido foi essa de terem invadido ali, mas não ter nada a ver com alienígenas, pelo que um dos caras ali acaba mencionando. E agora a gente termina essa parte com as crianças descobrindo lá o céu, a Mimihime. O episódio estava muito bem adaptado, tanto em trilha sonora, acontecimentos, porque enquanto uns encontram a liberdade e descobrem a verdade de uma certa forma, outra pessoa descobre uma verdade um tanto quanto inconveniente, uma verdade que não deveria ser vista por ela. E é legal como o episódio ele faz esses dois paralelos, como forma de mostrar um lado pela descoberta das crianças e um outro lado uma descoberta que, bom, era melhor não ter descoberto. Agora vamos para a parte mais tensa do episódio, porque a Kiruko e o Maru chegaram ali na cidade de Ibaraki e, para surpresa deles, tinham mais pessoas que em Asakusa, que é a cidade natal ali da Kiruko, do Haruki, da Kiriko e por aí vai. Ali é mostrado que a civilização está se reconstruindo, com várias barraquinhas de vendas e tudo, e o dinheiro em papel físico agora é ilegal, e sim, são utilizadas na verdade moedas pelo Ministério da Reconstrução, que desde lá de trás já existia. Esse Ministério da Reconstrução, ele nasce mais ou menos ali na época em que o Haruki era mais novo e ainda convivia com a sua irmã. Só que agora parece que ele ganha cada vez mais força conforme o tempo vai avançando. E um dos chefes, aparentemente, do Ministério da Reconstrução é o Inazaki Robin. Pelo menos é o que parece. E até mesmo são utilizadas ali fichas. Dessas fichas que você coloca assim em joguinhos quando você vai no shopping, ou então daquelas fichas quando você ligava ali nos orelhões da vida que ficavam na cidade, que hoje praticamente não tem mais. Então aquelas fichas são utilizadas como forma de troca para trocarem ali por comida, roupas, hospedagem e tudo mais. E outro detalhe é que aquelas fichas valem independente das suas cores, até porque acho que eles não tinham outro modo de pegar a grana do antigo e ficar fabricando dinheiro, então eles resolveram pegar fichas que eram muito mais fáceis.
acho eu. De toda forma, conhecendo Ibaraki, eles vão se registrar porque a civilização ali está refazendo seus passos, ou seja, fabricando ali o famoso RG, coletando os dados das pessoas para que a civilização realmente volte de verdade. E é nisso que o Maru e a Kiriko, eles preenchem lá todas as informações, pegam ali uma das casas para que eles possam ficar durante um tempo, e aí sim eles vão se encontrar com o Robin. Só que quem vai se encontrar com o Robin vai ser a Kiruko. E por que ela vai se encontrar sozinha? Bom, ele faz parte do passado dela, ela queria muito rever ele, tem uma parte bem emocionante dela correndo em direção a ele, porque até mesmo o pessoal ali do Ministério da Reconstrução que estava coletando ali os dados pergunta se ela conhece aquele Robin de fato, ela confirma que é o nome dele, fala que é parente, tudo para se encontrar com ele. E aí então ela vai correndo até o centro de filtragem, que é onde eles fazem a filtragem manual da água, e mostra pra gente também que lá naquela instalação de Ibaraki eles tinham diversos experimentos que mexiam com a genética das plantas, mas não só de plantas, tinham outras coisas ali também, que fabricavam diversos experimentos para fazerem com que as plantas, os frutos e tudo mais durasse mais tempo e fosse adaptável a qualquer tipo de ambiente, criando verdadeiramente um paraíso, ou seja, nada iria morrer, tanto aquelas crianças que eram superdotadas, mas não só isso, como também eram imunes, entre aspas, a qualquer tipo de doença, criando assim uma nova civilização e a própria evolução da humanidade, transformando aquele mundo em um paraíso. Explicando tudo isso da situação de Ibaraki, que vai se expandir para os outros locais e eles tenham frutos e assim a humanidade possa se reconstruir, a Kiruko vai correndo, dá um grito quando vê o Robin, e aí, manos, olhem a cara dele. Por que vocês acham que ele fez primeiro uma cara de susto ao ver a Kiruko? Que na verdade ele estava vendo a Kiriko do passado. E aí eu vou explicar pra vocês, mas vamos com calma. Porque logo a seguir ela vai se encontrar com ele, eles vão bater ali uma conversa, ela vai descobrir que ele passou uns 2 anos na casa do Dr. Osami, vai descobrir também que o Sakota, que foi o doutor que fez a cirurgia de cérebro entre o Haruki e a Kiriko, ele tá desaparecido, não sabe mais onde ele tá, aconteceu diversas coisas, o Robin não explica nada, mas ele fugiu. Ele fugiu, por que ele fugiu? Ele também falava um pouquinho mal ali do pessoal do Ministério da Reconstrução, parece que até tentando ter algum tipo de poder sobre as pessoas, porque depois desse episódio a gente começa a desconfiar de tudo desse cara. Bom, o que acontece é que logo a seguir eles vão conversar, ela quer desabafar, ela já estava bem ansiosa com o Maru, disse que ia sozinha e depois eles se encontravam, o Maru fica a todo momento sozinho e triste, até porque a gente percebe que tem uma relação ali de que ela gosta muito do Robin, né? O Haruki sempre gostou muito do Robin, e o Maru tem aquele famoso ciúmes, mas respeita os sentimentos da Kiruko, por isso que ele deixou ela aí sozinha. E bom, foi a pior opção que ele poderia pensar, né, gente? Porque depois o Robin fala pra ela tomar um banho e tudo mais, aí vocês percebam que logo no anime, antes as roupas estavam ali, depois só ficou o tênis. E as roupas ficaram ali num quarto onde o Robin tava esperando ali pelo Haruki. Ele não consegue nem acreditar que a Kiriko tá viva de uma certa forma, né? A Kiriko, o Haruki, os dois estão vivos. Os dois basicamente vivem em um, porque é o corpo de um com o cérebro do outro. E a única pessoa que a gente conhece que faz esse transplante de cérebro até o momento é o Sakota. Sakota, que pode ser o Sawatari, pode ser Sakota Sawatari, ou Sawatari Sakota, ou então pode ser um outro nome que ele inventou, pode ser um monte de coisa. Assim como o Dr. Usami se chamava Shiro e a Roshi se chamava Mimihime. Então a gente já vê que as coisas começam a bater, porque a mudança do passado pro futuro parece ter alterado o nome das crianças, mas não só das crianças, como também dessas pessoas. Será? Bom, não sei. De toda forma, a Kiruko vai lá pro quarto novamente, e é aí que a gente começa a cena mais tensa desse episódio, porque o Robin vai sim, isso mesmo, vai né? Já sabem o que aconteceu nesse episódio, e a todo momento ele fica dizendo ali pro Haruki, ó, quem é você de verdade? Que corpo é esse de verdade? Vira a cabeça dela direto ali pro espelho, pra fazer com que ela pense, quer dizer, o Haruki pense que ali é a Kiriko a todo momento, para que tenha, vamos falar assim, os trejeitos de mulher, porque ele quer
Mano! Essa cena foi tensa no mangá, mas conforme eu disse pra vocês, esse é um mangá seinen. E esse é um mundo pós-apocalíptico de verdade. Ou você acha que a humanidade ela é 100% pura e se não tivesse um monte de destruição, um monte de gente ia sair roubando videogame e tudo por aí, televisão, roubando comida. Vocês acham que isso não ia acontecer? Isso é a mais perfeita exemplificação do próprio ser humano. Uma vez que uma debandada de pessoas começa a roubar depois de uma destruição no mundo, as outras vão fazer a mesma coisa. E você, para se manter vivo, vai se encontrar em um dilema. Ou faço a coisa que é correta, ou faço a coisa que é errada. Porque já não existe mais errado ou certo nesse mundo. Ou eu faço e sobrevivo, ou eu não faço e morro. E entre essas coisas, temos as coisas mais podres de um ser humano, que foi o que o Robin fez com a Kiruko, a todo momento usando e ali. Mano, que cena tensa. No mangá é pior, tá? No mangá a sensação é 1000 vezes pior. O anime ele deu uma certa relevada, deixou menos tenso, vamos dizer assim, mas a trilha sonora crescente, as caras e bocas do Robin e tudo que ele tava fazendo ali, cara, simplesmente algo... Ai, cara, dá um nojo, dá raiva, assim. E você quer matar aquele Robin. Você quer meter a soco na cara dele, mano. Porque foi tenso demais. Mas era necessário para a história. Porque vocês vão entender o que acontece. E por que isso acontece. Bom, o primeiro motivo é a própria humanidade, assim como eu expliquei. Somos todos uns bandos de merdas e provavelmente um monte de gente que tem esses impulsos hoje, graças a esse mundo pós-apocalíptico, sem leis de fato, iria se sentir livre para fazer qualquer coisa, tanto do lado de homem, tanto do lado de mulher, assim como aquelas mulheres ali que prendiam os homens lá no passado, no caso do varão número 11 que eles acabaram encontrando, da mesma forma acontece com um homem com uma mulher ali e é aquilo mesmo. Só que, além dessas coisas, tem uma outra explicação, e aqui vai um spoiler para vocês, fiquem logo de antemão já avisados. O Robin, ele fica assustado com a Kiruko viva porque ele é o culpado da Kiriko ter levado um tiro. Isso mesmo, lá no futuro, numa conversa com o Dr. Sawatari, a Kiruko descobre que a sua irmã também chegou mal pra caramba no hospital. Então, para salvar a vida de Haruki ou Kiruko, pelo menos já de um deles, ele teve que fazer a transferência de cérebro, porque ela levou um tiro. Ela não estava ferida pelo Hiruko que foi embora, mas ela foi ferida por alguém que atirou, e a pessoa que atirou faz parte ali do Robin, foi até mesmo o próprio Robin, provavelmente. Isso não é totalmente revelado, mas ficou muito, mas muito subentendido no próprio mangá. Ou seja, o Robin foi a pessoa que deu um tiro na Kiriko quando ela estava tentando salvar o seu irmão para matar os dois. Com qual objetivo, eu não sei. Talvez porque os dois tivessem revelado algo sobre ele, ou iriam revelar algo sobre ele, e por isso que a Kiriko sempre ficava muito próxima do Dr. Sawatari e não ficava do Robin. Parece que ela tinha ali um certo receio com ele, e isso aqui eu tô me baseando em teoria, tá? Porque é isso que dá a entender, mas não é certeza. E é por isso que os dois ficaram mega machucados e apenas um deles sobreviveu, que foi o próprio Haruki. E por que o Robin também tenta fazer como se ela fosse ali uma mulher? Porque ele quer, né? Ele quer despirocar geral ali, e ele não faz só isso, ele faz coisa pior, tá bom, gente? Então aguardem mais coisas desse Robin, porque ele é um extremo de um babaca, desgraçado, filho da mãe que merece morrer. Ai, meu Deus do céu, mas esse episódio foi tenso demais, porque a Kiruko acabou sendo violada. E mano, essa cena é tensa pra caramba, mas é por isso que acontece. Então o Robin, ele está envolvido com a própria morte da Kiriko no final das contas. E como quando a pessoa transfere o cérebro, nós já percebemos que ela vai pegando um pouquinho dos trejeitos da irmã, ou até mesmo, até vocês vão ver memórias da própria Kiriko, a gente pode resolver esse mistério logo logo sobre o que aconteceu naquele fatídico dia quando o Haruki ele foi pego pelo Hiruko, metade do seu corpo ficou exposta, enquanto a Kiriko tentou salvá-lo, mas acabou levando um tiro na cabeça. Por isso a transferência de cérebro, porque a cabeça já era, mas a cabeça do Haruki ainda servia, por isso que foi a troca ali de corpo entre eles. Então, gente, tá aí esse spoiler, porque tudo isso acontece entre eles, é muito paralelo ali,
Cara, esse episódio foi muito tenso. Muitas pessoas podem até querer dropar, mas não. Tengoku Daimakyo, ela melhora muito na história. E precisa dessas partes tensas porque é um seinen. Um seinen lida com esse tipo de coisa. Berserk tem isso. Diversos outros mangás seinens têm a mesma coisa acontecendo. Vagabond tem diversas coisas assim que são escrotas pra caramba, mas é porque é a própria exemplificação da humanidade, é algo sério. Se você quer um anime super sério como Tengoku Daimakyo, aquilo não é sexualização, não é erotização, nem nada. Não querem romantizar nada, na verdade tá mostrando a pura realidade do que é uma humanidade depois do mundo pós-apocalíptico. Explicações aqui dadas, espero o comentário de vocês aí embaixo. Até um próximo vídeo. Fui, valeu.